Ayrton, um homem como você, que já se satisfez sobre o aspecto de dinheiro, que já tem tudo, tem a glória, o que você sente hoje no dia dessa vitória? Quer dizer, você precisa de mais glórias, Ayrton? Qual o teu sentimento por dentro? Põe para fora. Boris, eu amo aquilo que faço. Eu tenho o privilégio de fazer do meu hobby minha profissão. Eu tenho o privilégio de ter corrido por grandes equipes, ter vencido 3 campeonatos do mundo, várias vitórias, vários recordes. E como você bem disse, o sucesso ele veio não só na parte pessoal, ele veio na parte material também. Mas a única coisa que realmente continua muito viva dentro da gente é o amor por aquilo que a gente faz. E o desejo da competição, o desafio em condições difíceis, adversas, de você superar, você criar e conseguir combater aqueles que estão competindo com você e sair como número 1. Aos 34 anos, empresário bem-sucedido, Senna corria como se ainda fosse um menino, irrequieto, ágil e sem medo de voar. Tinha a mesma sede de vitória dos tempos de criança. São Paulo, 1960. Nascia Ayrton. Era um menino de classe média alta na zona norte da cidade. Na escola, apenas um garoto a mais, tímido e franzino. Mas desde cedo, ele se transformava em gigante quando o assunto era automobilismo. Com 7 anos, um Jeep trocava de marcha sem embreagem, só pelo ruído do motor. O pai, seu Milton, ficou espantado com tanto talento. E o menino ganhou um kart de presente. A paixão pela velocidade se concretizou aqui, no kartódromo de Interlagos. Aos 13 anos, ele sentiu o sabor da primeira vitória. Era só o começo. Senna conquistou 2 vice-campeonatos mundiais de kart e saiu mundo afora colecionando títulos. Mas é esta pista que o ensinou a pilotar na chuva que pode levar o nome do campeão para sempre. A sugestão da homenagem é do próprio administrador daqui, que quer transformar o kartódromo de Interlagos em kartódromo Ayrton Senna. Para o piloto Walter Travaglini, a homenagem é mais do que justa e vem até um pouco tarde. Ele correu com Senna nos anos 70, quando abriu uma escola para pilotos de kart. O amigo Senna aproveitava a carona para treinar no kartódromo. Ele já era uma coisa anormal. Ele nunca foi um piloto igual aos outros, ele já nasceu completamente diferente. Já era dos 2.500 alunos que eu tive, o Ayrton era um destaque à parte. A maioridade aconteceu na Inglaterra. Senna estreou aos 21 anos na Fórmula Ford 1600. Venceu a temporada. No ano seguinte foi campeão inglês e europeu da Fórmula Ford 2000. E em 83 virou Mr. Silverstone, o ídolo que subiu no alto do pódio em 6 das 8 provas de Fórmula 3 no circuito de Silverstone. Mesmo assim, foi esnobado pela Williams. Teve que começar a carreira na Fórmula 1 pilotando um Toleman. Em 85, chovia em Portugal. Dirigindo uma Lotus, venceu o seu primeiro grande prêmio. 3 anos depois, já na McLaren, começou a coleção de títulos na Fórmula 1. Em 89, o rival Prost tirou Ayrton da pista de Suzuka e levou o campeonato. Mas no ano seguinte veio o troco. Senna é bicampeão e em 91, tri. Daí a McLaren já não era a mesma e as Williams de Mansell e Prost dominaram 2 temporadas. Então veio o convite. Este ano, na Williams, Senna sonhava com o Tetra e com novos recordes. Ele disputou 161 grandes prêmios na Fórmula 1, venceu 41. Faltavam apenas 10 vitórias para igualar Alain Prost. Nas poles era imbatível, foram 65. A última em Imola. Senna liderou como sempre, com emoção, ousadia e talento. Em uma única curva, a Fórmula 1 perdeu o campeão. E nós, brasileiros, perdemos a alegria que nos dava um menino amigo, feito por Deus para voar e vencer. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. O governo italiano mandou um comunicado à Federação Internacional de Automobilismo lamentando que o Grande Prêmio de San Marino não tenha sido suspenso logo depois do acidente com Senna. A justiça italiana assumiu as investigações. Colocou sob sua custódia o carro Williams Renault de Senna
como já tinha feito com o Sintec Ford do piloto austríaco Ratzenberger, morto durante o treino de sábado. O Tribunal de Bolonha determinou que seja feita autópsia nos corpos. Foi no centro de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha que os médicos italianos e da FIA confirmaram: Ayrton Senna estava morto. O dono da equipe de Senna, Frank Williams, chegou a ver o piloto, mas ficou tão chocado que preferiu sair do centro atrás de biombos. Desde a hora do acidente no autódromo de Imola, são muitas as versões para o que aconteceu: quebra da suspensão traseira, atrito com asfalto tirando a estabilidade e até um mal súbito do piloto. A FIA entregou a resposta à polícia de Imola, que vai investigar a tragédia, inclusive checando as informações do computador do carro. Os jornais italianos chocaram os torcedores da Fórmula 1, dizendo que mataram Senna e citam a redução da eletrônica para carros tão velozes como uma das causas da morte do piloto. Os médicos do hospital deram como causa-mortes as fraturas na base do crânio, mas é o Instituto Médico Legal de Bolonha que vai dar um laudo definitivo depois de uma autópsia que acontece amanhã de manhã. Estão no IML de Bolonha os corpos de Ayrton Senna e de Roland Ratzenberger. Muitos amigos e o pai do austríaco estiveram no prédio. Os telegramas do Brasil não param de chegar. O consulado brasileiro de Milão quer adiantar os documentos o mais rápido possível para que o corpo do piloto esteja no Brasil já na quarta-feira. O Brasil está sendo consultada através do escritório de Roma e aqui de Bolonha, para estudar a possibilidade de transferir um voo. Sem reagir a nada e quase imóvel, uma multidão ficou na frente do IML de Bolonha. Torcedores de todas as idades e nacionalidades. Eles queriam saber notícias, mas ninguém conseguia conter a emoção. E voltamos a Brasília. A repórter Mônica Waldvogel fala ao vivo do Congresso Nacional. Mônica, boa noite. Boa noite, Boris. O presidente da Itália, Oscar Luigi Scalfaro, ligou hoje para o presidente Itamar, transmitindo seu pesar, o pesar ao povo brasileiro pela morte de Ayrton Senna e dizendo que a perda do piloto provocou uma intensa comoção em toda a Itália. Fora essa mensagem, o governo do Brasil recebeu outras 2 condolências oficiais, do governo de Angola e da Unesco, um órgão ligado às Nações Unidas. 48 pilotos morreram em 44 anos de Fórmula 1. Ayrton Senna é o primeiro campeão mundial que morre durante um grande prêmio. Em 10 anos de carreira, Senna esteve envolvido em vários acidentes. Um dos piores até a tragédia de ontem aconteceu em 91. Com a McLaren, ele bateu na curva peraltada durante um treino para o Grande Prêmio do México. Na briga pela vitória, Senna não tirava o pé, como nesta batida com Nigel Mansell. 2 acidentes com Alain Prost no Japão decidiram os títulos de 89 e 90. Este ano, Senna se deu mal em todas as corridas. Rodou em Interlagos. E levou esta batida do finlandês Mika Häkkinen, da McLaren, logo na primeira curva do Grande Prêmio do Pacífico, em Aida, no Japão. Não, eu não tenho superstição. Eu tenho muita fé em Deus. Então, uma das coisas que eu sempre peço a Ele é para me dar calma e tranquilidade antes daqueles momentos críticos, que é uma largada, no início de uma prova. E porque é uma das coisas que eu sinto que eu necessito mais do que qualquer outra coisa, é calma. Nunca a morte de alguém entristeceu tanto a população brasileira. Senna era uma espécie de piloto da esperança. Sempre acreditando no futuro e lutando pela vitória, ele era o triunfo do esportista dedicado, do homem sobre a máquina, do brasileiro sobre a tecnologia sofisticada, do bom comportamento sobre a barbárie. Senna projetava o melhor do Brasil no exterior. Era o nosso melhor cartão de visitas. Um pedaço de cada um de nós. Uma espécie de síntese do povo brasileiro e de seus sonhos. Por isso tudo, Senna vai fazer muita falta. Vai deixar um imenso vazio em todo o Brasil. Um vazio do tamanho do Brasil. Boa noite.
Agora à noite, o presidente Itamar Franco decidiu que vai decretar ponto facultativo nas repartições públicas federais no estado de São Paulo no dia do enterro de Ayrton Senna. O presidente também acaba de assinar este decreto, admitindo no quadro da Ordem Nacional do Mérito, no grau de Gran Cruz, Ayrton Senna da Silva, por ter simbolizado no seu campo de atividade as qualidades de determinação e coragem do povo brasileiro, contribuindo de forma notável para projetar em todo o mundo o nome do Brasil. O corpo de Ayrton Senna vai ser velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter César Tralli está em frente à casa da família e tem as informações. Os agentes da Polícia Federal de São Paulo, em greve há mais de 20 dias, decidiram suspender a paralisação nesta quarta-feira para receber o corpo do piloto Ayrton Senna. O velório será na Assembleia Legislativa no bairro do Ibirapuera, na Zona Sul. E a família de Senna já decidiu. O enterro foi confirmado para quinta-feira de manhã, entre 8 e 11 horas da manhã, no cemitério do Morumbi, na Zona Sul. Os pais de Ayrton Senna estão reunidos na fazenda da família. A mãe de Ayrton Senna, Dona Neide, voltou para a fazenda em Tatuí, interior do estado, no começo da tarde. Ela estava em São Paulo desde ontem e decidiu se reencontrar com o marido, seu Milton. Em São Paulo, os fãs tentam dividir a dor do Senna da Silva. Entre eles, a mãe de Christian. Dona Suzy Fittipaldi contou que os parentes estão inconsoláveis. E ela própria, de tão chocada, chegou a pedir ao filho que abandonasse a Fórmula 1. Aquilo não é uma arena, que é um esporte, e que o pessoal que faz aquilo faz por amor, realmente por amor. Imbatível nas pistas, campeão também fora delas. O piloto herói era ainda um empresário cercado de negócios lucrativos. Os funcionários das 6 empresas do piloto divulgaram nota afirmando que os ideais de Senna jamais vão morrer. Em especial um projeto, Seninha, um herói de história em quadrinho criado para ensinar às crianças coisas em que o herói Ayrton acreditava muito: honestidade e caráter. O Senna de verdade apostava muito no Seninha do desenho e deixou isso registrado num vídeo. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando um companheiro que também vive correndo. No Rio, um grupo de crianças escreveu uma carta para a família de Ayrton Senna. São crianças que estão apenas começando a ler, mas já aprenderam a dor de perder um herói. A escola no subúrbio do Rio viveu um dia diferente. As crianças chegaram tristes, abatidas, nervosas. Na conversa, um só assunto: Ayrton Senna morreu. O ídolo se foi, para sempre. Quando deu a notícia que ele morreu, a minha família toda chorou, porque a gente gostava muito dele. Pela primeira vez, as crianças tiveram que lidar com um difícil sentimento de perda: a morte de uma pessoa querida. É porque ele não podia morrer. Cadu só pensava na mãe do piloto. Pra não chorar, porque Senna tem pai lá em cima. Por quê? Tá olhando ela, senão eles vão ficar muito tristes lá em cima. A emoção foi mais forte. Ele acabou chorando no colo da professora. As crianças conversaram muito com a professora. Queriam falar com os pais de Ayrton Senna. Decidiram que seria melhor escrever uma carta, que foi saindo aos poucos. Uma ideia, uma frase, um sentimento. E o coração de cada um desses pequenos torcedores. Na carta, a turma que ainda está aprendendo a ler se despede do ídolo. Lá no céu, ele será tão alegre quanto era aqui. Vamos sentir muitas saudades dele. Nós nunca iremos esquecer aquele domingo. A morte de Ayrton Senna deixa o mundo inteiro em choque. O repórter Pedro Bial está em Bolonha, na Itália, e ao vivo dá outras informações. Foi um dia de muita ansiedade aqui em Bolonha. Até o começo da tarde, todos acreditavam na possibilidade de transportar o corpo de Ayrton Senna ainda esta noite para o Brasil. Não foi possível. Você vai conhecer agora os detalhes dessa história com o repórter Roberto Cabrini. Pois não, Bial. Durante todo o dia, os diplomatas brasileiros tentaram agilizar o processo burocrático junto à justiça italiana, a fim de que o corpo de Senna pudesse seguir para o Brasil ainda hoje. Não deu certo. A previsão, então, é de que o corpo de Senna vai seguir de Bolonha para Paris em voo fretado pelo governo brasileiro. Esse voo deve acontecer na parte da tarde.
A chegada a São Paulo está prevista para a quarta-feira, às 5h50 da manhã, horário de Brasília. Vamos ver agora como foi o dia de hoje aqui no Instituto Médico Legal de Bolonha. Eles não falam português, muito menos conhecem o Brasil, mas amam Ayrton Senna e choram por ele. Se abraçam e se vestem de verde e amarelo, porque para eles Brasil quer dizer Senna. E verde e amarelo, as cores do heroísmo em forma de velocidade. Foi assim durante todo o dia. Centenas de fãs de Ayrton Senna vieram ao Instituto Médico Legal de Bolonha para homenagear o piloto. Nenhum deles passou da porta de entrada, mas o que importava era estar aqui. Para esses italianos, Senna era um herói sem nacionalidade, um herói universal. Também aqui, a palavra Senna significava sonho. Um sonho dourado que se foi. Tudo o que sempre quis foi me casar com ele, diz essa jovem italiana, um dia feliz por ter conseguido uma simples assinatura de seu cavaleiro. Assim ficou o rosto da Itália numa tarde de primavera. Flores e telegramas chegaram de todo o país. Acabou-se uma era, disse a edição especial da Auto Sprint, a revista de Fórmula 1 italiana. Mas eles se recusam a acreditar. A repórter Valéria Schfeier mostra agora como foi o dia na Grã-Bretanha, terra da Williams e da maioria das equipes da Fórmula 1. Silêncio e tristeza na equipe da Williams. Engenheiros e mecânicos chegavam da Itália, mas passavam sem parar. Eles agora aguardam a chegada do que restou do carro de Senna para saber o que aconteceu. O diretor comercial da equipe, Richard West, negou categoricamente qualquer indicação de falha mecânica no carro. Falha do piloto, eu pergunto. Por enquanto, não podemos afirmar nada, diz ele. O chefe da equipe chegou de manhã cedo a Londres e veio para a sede da Williams no meio da tarde. Quer uma investigação completa no carro de Senna. Os fãs da Inglaterra estão desconsolados. Muitas vezes parecem inconformados com a tragédia. O portão da sede da Williams está coberto de flores e mensagens. Nas grades de ferro, os fãs expressam admiração pelo ídolo. Simplesmente o melhor, diz o cartaz. Foi o grande prêmio mais trágico da história da Fórmula 1. O que aconteceu no fim de semana na pista de Imola marcou para sempre o colorido circo da velocidade. Na sexta-feira, o drama começou com o acidente de Rubens Barrichello na variante baixa. O carro se espatifou na grade e capotou 2 vezes. Barrichello foi parar no hospital com ferimentos leves. No sábado, a primeira tragédia. O carro de Roland Ratzenberger perde um aerofólio e bate a 300 km por hora na curva Villeneuve. O Sintec deslizou pela grama com o piloto já desacordado. Ratzenberger recebeu massagens no coração, mas morreu no hospital de Bolonha. No domingo, outra batida grave na largada. Pedro Lamy não viu a Benetton de JJ Leto parada no grid. 2 pneus voaram para a arquibancada e feriram 4 espectadores. Momentos depois da liberação da pista, Ayrton Senna, liderando a corrida, não conseguiu fazer a curva Tamburello. O carro se espatifou no muro a mais de 330 km por hora. Senna não voltou mais a si. Enquanto os médicos atendiam o piloto, a desorganização da prova permitiu que um carro LaRusse entrasse na pista. Levado de helicóptero, Senna morreu horas depois no hospital. A confusão atingiu os boxes quando o carro Kelly Alboreto atropelou 5 mecânicos. Um deles saiu de maca. O alemão Michael Schumacher ganhou a corrida, que Ayrton Senna preferia não ter disputado. Um piloto obcecado por segurança. Ayrton Senna ajudou a transformar Interlagos num dos autódromos mais seguros do mundo. Acabou morrendo numa curva que tinha todos os defeitos contra os quais ele sempre lutou. Pista por pista, são poucas as diferenças. Imola ou Interlagos seguem as rígidas normas de segurança da Fórmula 1. Mas quando o carro sai do asfalto, as coisas mudam. O homem responsável por todo o socorro médico em Interlagos diz que os dirigentes europeus são muito mais rigorosos se a corrida for aqui. Há 7 anos atrás, quando começamos aqui na Fórmula 1, eles tinham dúvidas até de tomar um soro.
Quantos acidentes fatais teve aqui, nesses 7 anos? Aqui nenhum. Descida do lago. Aqui a área de escape tem mais de 100 metros, 5 vezes maior que a da trágica curva de Imola. Curva do S do Senna, assim chamada por ter sido desenhada por ele. As mudanças de Senna ajudaram a salvar a vida do piloto Michael Andretti no Grande Prêmio de 93. Esta é a chamada curva do Berger, a mais parecida com a curva da Itália, onde Senna morreu. Mas a semelhança fica apenas no traçado. Por sugestão do próprio Senna, a segurança aqui em Interlagos, aqui no Brasil, é maior, mas muito maior que lá na Itália. Se o acidente fosse nessa curva, o carro de Senna dificilmente venceria o obstáculo dessa caixa de brita. O carro afundaria aqui, certamente perderia muito a velocidade. E mesmo se vencesse essa caixa, ainda teria a barreira, aquela linha dupla de pneus, antes de bater no muro de concreto. Engraçado, a gente conversou tanto de segurança aqui. A gente andava aqui, ele... Desculpa. A justiça italiana interditou o autódromo de Imola até que terminem as investigações sobre os acidentes do fim de semana. O repórter Reginaldo Leme esteve hoje na curva em que Senna bateu. Por decisão da justiça italiana, a pista foi fechada e ninguém pode chegar perto do local do acidente. Mas desde ontem à noite, o muro da curva Tamburello está coberto por lembranças que representam a última homenagem ao ídolo que desde 8 de maio de 1982 substituiu Villeneuve no coração dos fãs italianos. Imola tem culpa, sem dúvida. A Tamburello é curva de 250 km por hora e não tem caixa de brita nem pneus para proteção contra a batida no muro. Mas as novas regras têm que ser revistas. O fim da suspensão ativa eliminou o ajuste inteligente do carro às irregularidades da pista. Sem o controle de tração nas rodas, o carro também perde aderência. Será que foi o fim da ajuda eletrônica que trouxe a morte de volta à Fórmula 1? O presidente da FIA, Max Mosley, já admite reestudar o assunto, mas não admite culpa do novo regulamento. Ele diz que o controle de tração a essa velocidade não tem função. Na França, 2 jornais trazem a mesma frase: a morte na curva. Morte anunciada pela própria vítima na véspera. Em seu artigo para o jornal alemão Welt am Sonntag, Ayrton Senna alertava para a insegurança causada pelas novas regras da Fórmula 1. Ayrton avisava que um acidente sério poderia vitimar um dos jovens pilotos, dispostos a tudo por um lugar no pódio. Eu sei, disse Senna, por experiência própria, que um jovem piloto aceita certos riscos para depois se arrepender. O veterano Senna confirma a frase sábia de Pedro Nava: a experiência é um carro com os faróis voltados para trás. As imagens de Senna no triste acidente de ontem estão nas emissoras de TV de todo o país. Os telejornais mostram que o Brasil chora e falam do luto nacional de 3 dias. A dor é grande. As reportagens na Itália emocionam e, com o fundo musical brasileiro, mostram as lembranças de vitória e de felicidade no rosto de Senna, que foram divididas e que agora ficam para todo mundo. Viagem de ventania. Nos Estados Unidos, o impacto da morte de Ayrton Senna abalou um dos maiores campeões da história da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Para os brasileiros que vivem seus exílios econômicos aqui em Nova York, a morte de Senna tem um lado ainda pior. Isso porque assistir às corridas de Fórmula 1, vibrar com Senna, para se sentir mais ligado ao Brasil. Para mim vai ser muito difícil assistir um grande prêmio sem ver o Ayrton. O choro e o desabafo de Nuno Cobra, o homem que conheceu a mente e preparou o corpo de Senna para as corridas. Pouca gente conhecia tão bem Ayrton Senna como este homem, Nuno Cobra. Ele era o preparador físico do piloto. Entre eles, não havia distâncias. Na semana passada, Senna estava em Portugal e Nuno orientou os exercícios do amigo pelo telefone. Durante 10 anos e 3 meses, Nuno Cobra preparou o físico de Ayrton para que o piloto Senna vencesse. Um final de reta sem escape, um paredão sem pneu, nem caixa de brita tinha. A minha revolta
com esse circo de Fórmula 1, que eu acredito que nunca mais será o mesmo. Pelé, o rei do futebol, deixou uma mensagem de otimismo sobre o rei das pistas. Pelé erguia o braço antes de receber o abraço das comemorações. Senna festejava as vitórias do braço com o braço também erguido. O gênio dos gramados e o gênio das pistas encarnavam no mesmo gesto a alegria dos torcedores. Sábado, o país ficou ligado no casamento de Pelé, antecipando uma outra festa a 10 mil quilômetros de distância. Mas o fim de semana, que deveria ser só de alegria, acabou dividindo o caminho dos dois maiores ídolos que o esporte brasileiro já produziu. Dividido entre a felicidade do novo casamento e a tristeza pela perda do amigo, Pelé lembrou que Senna ajudou a dar dignidade ao país. A vida continua, nós temos que continuar defendendo o Brasil aí fora e Senna vai nos ajudar de toda maneira onde ele estiver. Mais de 24 horas depois da tragédia de Imola, o sentimento de tristeza está em cada canto do país. Um discreto sinal de respeito mudou a bandeira do Brasil. Pitadas de preto nas sacadas, nas ruas e estacionamentos, nas roupas que as pessoas escolheram para começar a semana. E principalmente na incredulidade que persiste mais de 24 horas depois. Não dá mesmo, não entra na cabeça da gente ninguém. Quando ele pegava aquela bandeirinha no carro, ele carregava o Brasil com ele, né? O nosso coração ele vai ser sempre o melhor, não vai ter ninguém que vai poder um dia superá-lo. O mesmo sentimento percorreu o Brasil inteiro. No Recife, as pessoas buscavam nos jornais a confirmação da morte do ídolo. Em Curitiba, a tragédia de San Marino estava nos prédios e nos fãs. Acabou. O empresário Roberto do Amaral foi fiscal de provas do Grande Prêmio Brasil de 91 e ganhou as luvas do piloto Ayrton Senna. Hoje foi dia de mostrar as marcas das mãos do campeão. Acabou um sonho, né? Será? Em Porto Alegre, um fã pendurou uma faixa, garantindo que Senna ainda vive na memória de todos. E as bancas de revista venderam milhares de lembranças. Em Belo Horizonte, esta escola suspendeu as aulas e os alunos foram para o pátio cantar o hino nacional e chorar. É difícil medir o tamanho da paixão dos brasileiros pela Fórmula 1. Uma paixão conquistada pelo talento dos nossos pilotos. Tristes, todos ficamos. Mas para a geração que cresceu vendo Ayrton subir ao pódio, a primeira segunda-feira depois de Imola, talvez tenha sido ainda mais amarga. A roda que falta vai esperar um pouco mais. E em vez da algazarra costumeira, a cara fechada. Mas nem por isso a gratidão é menor. Hoje a nota do exame de português vale menos do que o recado no fim da prova. A lição do campeão está na ponta da língua. Rubinho Barrichello chegou da Europa hoje cedo. Veio ao Brasil para se despedir do companheiro das pistas. No aeroporto de Cumbica, logo depois do desembarque, Rubinho Barrichello ainda estava inconformado com a morte de Ayrton Senna. Aquela imagem dele batendo e eu estava em frente à televisão e, na verdade, eu queria entrar pela televisão para poder fazer alguma coisa. Quando eu bati, ele foi até o ambulatório, me deu um carinho muito grande. A tristeza de Rubinho só teve conforto no colo da mãe. Ali ele também ganhou o apoio que precisa para continuar desafiando o perigo nas velozes pistas da Fórmula 1. Acho que o Ayrton Senna era uma pessoa que torcia por mim. Eu tive pessoas que me falaram que na corrida do Japão, quando ele ficou fora, a alegria maior. Ele mesmo relatou que a alegria dele, a única alegria que ele tinha era torcer por mim e pelo Christian. E se Deus quiser, levando o Brasil cada vez mais para cima, junto com o Christian. Nunca comparado ao Senna, porque o Senna, para mim, não tem comparação. Quando no Grande Prêmio do Japão, quando se tornou tricampeão mundial, ele praticamente parou o automóvel para que Berger passasse. Se mexe, Senna. Se mexe, Senna. O Brasil inteiro pedia. Se mexe, Senna. Se mexe. Sai daí. Sai, se mexe, Senna. Atende o nosso pedido. Como 1000 vezes você atendeu quando nós gritávamos aqui: passa, Senna, passa, Senna. E ele passava. Ele ultrapassava com arrojo, com coragem. Aquele grande prêmio da chuva. Edgar de Melo Filho, um de seus grandes amigos. Senna, aquele grande prêmio da chuva que ele foi passando 1 a 1.
Nós estávamos dirigindo com ele. As lágrimas que correm dos olhos de todos agora são lágrimas que nunca irão passar, como Senna também nunca vai passar. Menino, quem sabe agora você subiu empunhando a nossa bandeira. Quem sabe você bateu um novo recorde, subindo diretamente em alta velocidade ao reino do Senhor. Adeus, Senna. Adeus. O Brasil ficou bem menor, muito menor, sem você. A torcida organizada consegue forças para garantir que a memória do tricampeão permaneça sempre viva. Hoje, os fãs montaram uma exposição com as melhores imagens de Senna. Valeu, campeão. Valeu por tudo de bom que você fez por nós aqui, fez pelo Brasil e por todas as alegrias que você nos deu.